Entre os Senhores das Ilhas e as Descontentes é o livro da investigadora e professora da Universidade de Cabo Verde, Eurídice Mascarenhas, lançado esta semana na cidade da Praia. O livro é fruto de uma tese de doutoramento sobre as relações de poder político em Cabo Verde, uma análise da estruturação do campo político e a sua influência nas relações pessoais. Faz sobretudo uma análise das lutas políticas, do processo político, das transformações políticas no decurso da história de Cabo Verde e incide mais concretamente na luta dos atores políticos, desde o período colonial para ver a transformação do campo político, a ocupação do campo político por parte de sujeitos mestiços desde a era colonial até a independência nacional. É um livro muito importante, não só para a sociologia, para as ciências sociais cabo-verdianas, como para as ciências sociais na África de língua oficial portuguesa e é mesmo para o conjunto das ciências sociais em África, pela razão de que ela tem uma análise muito complexa e muito sutil dos problemas da representação das mulheres no sistema político aqui de Cabo Verde. A investigadora e professora da Universidade de Cabo Verde lança também um olhar sobre a dimensão de mulheres subalternas. Inclui também uma reflexão sobre a participação política das mulheres, que é uma área que tenho vindo a trabalhar, e também agora alarguei um bocadinho o campo de análise, incluindo a dimensão das regiões e a dimensão das classes sociais. Este é o seu segundo livro, depois de Mulheres, Democracia e Desafios Pós-Coloniais, uma análise da participação política das mulheres em Cabo Verde, lançado em 2009. Com essa obra, Eurídice Monteiro venceu o Prémio Nacional dos Direitos Humanos em 2007. Uma outra obra lançada em Cabo Verde foi a do investigador e professor universitário e escritor português Boaventura Sousa Santos. A Justiça Popular em Cabo Verde foi lançado no âmbito do segundo Diálogo Estratégico de Inovação na Gestão do Desenvolvimento, organizado pelo Instituto Pedro Pires. Boaventura Sousa Santos mergulhou na experiência da criação dos tribunais de zona em Cabo Verde, que vigorou durante a Primeira República, trazendo à memória como funcionava esta instância, criada para aproximar a justiça das pessoas e fazer um corte com a justiça portuguesa vigente. Muitos magistrados foram-se embora dessa altura e havia necessidade de procurar suprir as necessidades mesmo de administração da justiça, de evitar que as pequenas guerras, as difamações e as calúnias, as agressões ficassem a acumular nos tribunais até terem o momento de serem resolvidos, que era uma justiça absolutamente formal, colonial e capitalista. E então a forma de começar, a ideia, portanto, foi de começar através de uma justiça informal, de proximidade e que pudesse ter juízes não profissionalizados, que pudessem, enfim, ir resolvendo os problemas que surgiam nas comunidades. No livro A Justiça Popular em Cabo Verde, o professor Boaventura Santos também não deixou de apontar os excessos dos tribunais de zona, que tinham a função de fazer a justiça, mas também era uma instância de participação popular no regime de partido único. O que houve por vezes é que as duas funções por vezes podiam colidir. A função, digamos, de participação popular podia ter alguma contaminação, digamos, de instrumentalização político-partidária, para a qual eu chamei a atenção. O facto de, por vezes, em comunidades rurais, a justiça estar nas mãos de jovens, quando a gente sabe que nas comunidades são normalmente os mais velhos, que decidem casos na comunidade. O facto de, por vezes, enfim, haver falta de mulheres. Lembro muito bem que a única presidente do Tribunal de Zona era uma senhora cuja filha um dia mais tarde foi minha aluna, a minha via de Lencachorro. Os tribunais de zona não tiveram só arbitrariedades ou justiças menos bem conseguidas. Eles fizeram ao longo da sua história e do tempo em que estiveram, fizeram reinar bastante da paz social e que reinou naquela altura. Boaventura Sousa Santos diz não ter dúvidas, caso fossem melhorados, os tribunais de zona poderiam servir de input para ajudar os mecanismos alternativos de resolução das pequenas causas cíveis e criminais que hoje enchem os tribunais.